Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista, que ressuscitou dos mortos, e, por isso, os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. E mandou cortar a cabeça de João, no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça e esta levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso, compassivo e generoso coração de Deus. Que a paz mansa, o abraço restaurador e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o carinho aconchegante da nossa mãezinha do céu, a Virgem Maria, e o vento impetuoso do Espírito Santo, entrem agora mesmo pela porta da sua casa. Que essa graça bendita, luminosa e purificadora visite a sua sala de estar, a sua cozinha, abençoe o seu local de trabalho e derrame um bálsamo de esperança sobre aquele peito que, quem sabe hoje, acordou tão apertado, cansado de tanto lutar, sentindo-se esmagado pelas injustiças do mundo, pelas pressões de uma sociedade que quer corromper os nossos valores ou pela dor de ver a verdade sendo pisoteada pela mentira. É uma alegria sem tamanho, um verdadeiro oásis no meio do deserto da nossa correria diária, podermos parar tudo o que estamos fazendo para sentarmos juntos, como uma grande família de irmãos amados, aos pés do Mestre, deixando que a sua palavra lave as nossas feridas e nos dê coragem para sermos fiéis, mesmo quando o preço da honestidade é alto. Meus irmãos amados, o Evangelho de hoje nos coloca diante de um dos episódios mais tristes, dramáticos e chocantes de toda a Escritura Sagrada, o martírio de São João Batista. A fama de Jesus chega aos ouvidos do governador Herodes, e a consciência pesada do rei o faz entrar em pânico, achando que João Batista havia ressuscitado dos mortos. O texto nos lembra o motivo pelo qual João estava preso e foi decapitado. Ele teve a coragem de dizer a verdade na cara do poder corrompido. João disse a Herodes: não te é permitido ter a mulher do teu irmão como esposa. Ele não se acovardou diante de um rei tirano. Ele não vendeu a sua consciência por favores políticos, por dinheiro ou por medo da morte. Ele defendeu a lei de Deus, a moral e a dignidade da família. E vejam o que acontece, minha gente. Herodes, empurrado por uma festa de vaidades, por promessas impensadas feitas na bebida e pela maldade fria de Herodíades e de sua filha, manda degolar João Batista na prisão. Um profeta autêntico, um homem íntegro, silenciado por causa de um capricho, de uma fofoca de palácio e de uma corrupção desenfreada. Quantas vezes nós olhamos para a nossa realidade atual e sentimos exatamente esse mesmo nó na garganta? Nós vivemos num mundo onde parece que quem faz o mal, quem rouba, quem mente, quem trai, quem corrompe se dá bem, anda de carro importado e ri da nossa cara. Enquanto o trabalhador honesto, o pai de família que rala de sol a sol para colocar o pão na mesa, o cristão que tenta viver a verdade do Evangelho, sofre perseguição, é caluniado, perde espaço e é esmagado pelas injustiças deste sistema corrompido. A gente se pergunta: Senhor, até quando a maldade vai prevalecer? Por que os justos sofrem enquanto os tiranos triunfam nas suas festas? Herodes estava cheio de poder, mas vivia aterrorizado pelo remorso. João Batista estava preso, decapitado, mas a sua alma era livre e eternamente vitoriosa em Deus. A corrupção do mundo tenta calar a voz da verdade, mas a verdade de Deus não morre na ponta de uma espada. Meus filhos, Jesus olha para essa tragédia e não foge da dor. O Evangelho termina dizendo que os discípulos de João foram buscar o corpo, enterraram-no com dignidade e depois foram contar tudo a Jesus. Quando a injustiça bater na sua porta, quando você sofrer uma calúnia no trabalho, quando a sua família for alvo da maldade alheia, faça exatamente como os discípulos de João, leve a sua dor para Jesus. O mundo pode cortar a cabeça dos justos, mas não pode arrancar a coroa da glória que Deus preparou para aqueles que permanecem firmes na fé. Não tenha medo de ser honesto, não tenha medo de defender a verdade,
mesmo que você nade contra a maré. O sangue dos justos clama aos céus, e a justiça de Deus, no tempo certo, há de reinar sobre toda a terra. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, amado e soberano Filho de Deus, nosso defensor supremo, justo juiz e o mestre que nunca nos abandona nos momentos de perseguição e de dor. Nós nos colocamos agora, como uma imensa, necessitada e fervorosa família de fé, de mãos dadas em espírito, rompendo todas as barreiras da distância física através desta tela, formando uma verdadeira muralha de oração, de clamor e de total confiança diante da Tua presença santa, majestosa e infinitamente misericordiosa. Nós dobramos os joelhos do nosso coração exausto, desarmamos as nossas defesas humanas, despimos o nosso medo diante das injustiças deste mundo e colocamos toda a nossa pequenez, as nossas revoltas, as nossas lágrimas diante da corrupção, as nossas doenças e as feridas abertas pelas perseguições que sofremos aos Teus pés sagrados e perfurados por amor a cada um de nós. Nós Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos e rendemos graças infinitas porque Tu és o Deus que conhece a nossa história, que recolhe cada lágrima derramada em silêncio e que garante que a última palavra nunca será da maldade, mas a da Tua vitória eterna. Nós Te pedimos perdão, nosso doce e amado Salvador, com a alma profundamente contrita, envergonhada e rasgada de arrependimento sincero. Perdoa-nos, Senhor, pelas inúmeras vezes em que nos acovardamos diante das pressões do mundo, calando a nossa voz quando devíamos defender a verdade, por medo de perder privilégios, amizades ou emprego. Perdoa-nos por nos deixarmos contaminar pela mentira, pela fofoca e pelas facilidades do pecado. Perdoa a nossa falta de coragem para sermos profetas na nossa própria casa e no nosso trabalho, e perdoa as vezes em que murmuramos contra a Tua justiça, achando que estavas dormindo diante do triunfo dos maus. Lava-nos, Jesus, purifica a nossa mente e o nosso peito com a torrente viva, quente e restauradora do Teu sangue precioso. Arranca todo o medo, toda a covardia e todo o desespero do nosso ser, e reveste-nos com a armadura da Tua coragem. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte clamor, de suspiros profundos e de intercessão fervorosa, porque a Tua multidão de filhos amados está cansada de sofrer tantas injustiças, e nós precisamos desesperadamente que o Teu Espírito Santo nos levante, nos cure e nos liberte de todo o mal. Nós Te apresentamos, Senhor, os corações perseguidos e esmagados pelas injustiças. Olha para os Teus filhos que estão nos assistindo agora e que sofrem perseguições no ambiente de trabalho, que são caluniados injustamente, que perdem seus postos por se recusarem a fazer o que é errado, ou que choram a opressão de governantes e pessoas poderosas sem escrúpulos. Derrama o Teu refrigério, Senhor. Lava a alma desses irmãos, defende a honra dos inocentes e faz com que a verdade caia como um raio de luz sobre todas as mentiras levantadas contra eles. Nós Te apresentamos, Divino Médico, os enfermos do corpo e da alma. Passa agora, Senhor, com a orla do Teu manto sagrado pelos leitos de hospitais, pelas UTIs e pelos quartos onde há pessoas acamadas sofrendo com enfermidades graves, dores crônicas, depressão profunda e a angústia de quem sente que foi abandonado à própria sorte. Nós clamamos pelo Teu poder de cura. Restaura a saúde física, limpa o sangue, acalma a mente atormentada e levanta os Teus filhos com a Tua mão poderosa. Nós Te suplicamos pela integridade e proteção das nossas famílias. Jesus, entra em cada lar e blinda a nossa família contra a corrupção dos valores, contra os vícios que destroem os nossos jovens e contra as brigas que tentam nos dividir. Dá-nos a têmpera de João Batista, para que saibamos educar nossos filhos na verdade, na honra e no amor aos Teus mandamentos, sem temer as pressões de um mundo que se afastou de Ti. Sê Tu, Senhor, a nossa fortaleza, o nosso escudo e a nossa bandeira de vitória. Cobre-nos com o Teu manto sagrado e guarda-nos de todo o mal, hoje e por toda a eternidade. Amém. Meus amados filhos e filhas, que momento mais extraordinário, de profunda coragem espiritual e de renovação da nossa fé nós acabamos de viver aqui juntos, sintonizados num só coração. Vocês conseguem sentir como aquele medo das injustiças e aquela revolta contra a maldade do mundo se transformaram em uma paz firme e inabalável? É a certeza de que Deus não perde o controle da história e de que a verdade, por mais que tentem sufocá-la, sempre ressuscita com a força do próprio Deus. A lição mais linda que o Evangelho nos deixa hoje é que vale a pena ser íntegro, vale a pena ser honesto e vale a pena defender a verdade, mesmo que o mundo inteiro tente nos calar. O nosso nome está escrito no livro da vida.
Minha gente querida do meu coração, olhem ao redor. Quantas pessoas estão sofrendo, oprimidas pela injustiça, desanimadas com a maldade que cresce ao redor delas e precisando desesperadamente saber que Deus faz justiça aos oprimidos? Elas precisam da nossa ajuda missionária para encontrar essa luz. Por favor, eu te peço como um pai, seja um missionário valente da verdade neste exato momento. Clique com muita força no botão de inscrever-se aqui no canal. É totalmente gratuito. Você não paga absolutamente nada, mas ajuda essa oração de coragem e libertação a alcançar quem está na escuridão. Ative também o sininho das notificações para estarmos de mãos dadas em oração todos os santos dias. E o seu maior ato de amor hoje, compartilhe muito este vídeo. Mande agora nos grupos de WhatsApp, para sua família, para os seus amigos e para aquela pessoa que está precisando de um abraço de Deus e de um renovo na esperança. E para eu ter a imensa e transbordante alegria de saber que você rezou comigo com o coração rasgado e que decidiu permanecer firme na verdade de Deus hoje, vá ali na área dos comentários e escreva bem forte, como um decreto de fé: Senhor, dá-me a coragem da verdade. Deixe esse clamor abençoado registrado ali embaixo. Um conselho prático e cheio de carinho para você levar para a sua semana. Nestes dias, quando você se deparar com a mentira, com a fofoca ou com a tentação de agir errado para levar vantagem, lembre-se de São João Batista. Respire fundo, faça o sinal da cruz e diga: prefiro perder tudo a perder a minha paz com Deus. Essa retidão de caráter vai transformar a sua vida e atrair as maiores bênçãos do céu sobre a sua casa. Vão na paz gloriosa do Cristo que venceu o mundo, meus filhos muito amados. Um abraço bem apertado, quente e abençoado no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.